qualquer lugar do mundo. Não é exagero, mas não é eufonia nenhuma minha dizer o seguinte: a gente acaba recebendo aqui gente que está no Canadá, que fazia muito tempo que não fazia noção do crescimento da nossa cidade, e fala, nossa, que bacana, eu começo a assistir, ouvir cada vez mais a Paiquerê, nesse sabadão que é muito interessante, os programas que a gente reúne pessoas interessantes para falar de uma cidade que cresce cada vez mais. E atrás tinha Canadá, tinha Estados Unidos, tinha o pessoal do Japão, de Londres, de Portugal. Então, para você que está bem distante da nossa cidade, com saudade de Londrina, com saudade dos seus parentes, com saudade dessa nossa terra vermelhinha, desse chão vermelhinho aqui, por causa da poeira, lavas, eu descobri que Londrina é vermelha assim por causa de lavas vulcânicas. Olha que legal. Conversei com um montão de geólogos e me explicaram sobre isso. Mas, enfim, Londrina é uma cidade que sempre foi retratada de uma forma muito interessante. Ela sempre foi muito fotografada, escreveram muito sobre Londrina. E quem fotografou muito Londrina, quem falou muito de Londrina, foram os assessores, foram os jornalistas, foram os nossos veículos de comunicação. Essa cidade que cresce cada vez mais. Mas 40, 50, 60 anos lá atrás, quem é que falava bem das cidades e das pessoas? Eram os jornais, não é? Eram as revistas, era o rádio, era a televisão, mas tinha uns profissionais de época, hoje existe também, mas naquela época era assim. O relação público, o jornalista e o colunista social, ele retratava a sociedade como um todo, mas retratava mesmo, ele contava da vida das pessoas, os casamentos, as viagens, os acontecimentos, os lançamentos. Por isso que hoje eu fiz questão de receber aqui 3, que na minha opinião são, além de amigas, queridas, competentes. Cara, essas meninas são para lá de especiais na minha vida, porque sempre contribuíram para que todo o trabalho que eu tive durante muito tempo na sociedade, também como jornalista, fosse retratado. Eu estou dizendo sobre Cláudia Costa, Lia Mendonça e Eliezer Peixoto. Salva de palmas, por favor, câmeras abertas. Olha que legal, menina. Vou começar ali pela Lia. Lia, eu lembro de você, Lia, sempre assim, muito espivetada, muito querida, muito simpática, conversando com todo mundo. A Lia Mendonça, ela é curitibana, criada em Londrina, mas com raízes na capital até hoje, né? Cursou jornalismo na Universidade Federal do Paraná e entrou no campo da profissão trabalhando na Coordenadoria de Comunicação Social da UEL. Depois como colunista da Folha de Londrina, depois atuando na TV Mix e também no jornal Estado do Paraná. Lia, que legal ter você aqui, viu? Ai, Marcão, é um prazer, porque falar de tudo aquilo que você já fez, já passou, essas duas aqui, puxa vida, quanta coisa que a gente dividiu, Exato, sabe? exato. Sofreu, chorou junto. Exato. E Retratou a cidade, né? é uma época que já acabou, né, Elisier? Já acabou, porque hoje o colunismo social não existe mais. Porque hoje é um jornalismo de serviço. Então você pode observar nas colunas. Ninguém quer abrir a casa. Ninguém mais abre a casa, não é, Elisier? Antigamente, as pessoas abriam suas casas, suas vidas, para as fotografias, para as reportagens, né? Aí você citou Elisier Peixoto, londrinense, divorciada, mãe do Fernando e da Roberta, jornalista formado no curso de comunicação social da UEL. Trabalhou na Folha de Londrina por 20 anos, escreveu cerca de 30 livros, cristã, hoje assessora de imprensa com a Cláudia Costa, que tem um portal chamado Ideia Delas. Verdade, Elisier, bem-vinda aqui, viu? Prazer muito grande. Obrigada, Marcão. Também estou contente da gente se reencontrar. Né? Feliz. Depois dessa pandemia, tudo que a gente viveu e a gente ficou afastado, né? Não podia nem reencontrar os amigos. E que bom que está aqui, porque esse lugar aqui eu passei também um pouco da minha adolescência, porque essa casa foi, ou não sei se ainda é, da família Fugante. Então, a Lídia, que é minha amiga até hoje, né? A dona Mariazinha Fugante. Então, foi bom entrar aqui hoje, ficar vendo tudo isso. Matou saudades, né? Matou As saudades. casas dos grandes empresários, exatamente, né? Dos exatamente. grandes pecuaristas, fazendeiros, industriais. Essas casas eram abertas para o colonismo social. Não, tinha desfile. Né? Ali veio na época do desfile da Curahashi. Lembra Isso, que ela abriu da uma Curahashi, loja em Apucarana? E a hora que nós entramos e sentamos lá perto da lareira lá, eu fiquei lembrando que elas desciam. Então, para aquela época, né? Década de 90, né? É verdade. Que legal. E nós temos também Cláudia Costa. A Cláudia, ela não tem o direcionamento como colunista, mas sim como jornalista, há 37 anos, cursou comunicação social e jornalismo na UEL,
Possui 3 especializações em marketing na UEL, MBA em gestão estratégica de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas e educação pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É uma das idealizadoras e sócia proprietária, juntamente com a Elisier, do site Variedades, portal Ideia Delas, desde 2017. Além do portal Ideia Delas, trabalha como social media, prestando assessoria e produzindo conteúdo para empresas e profissionais liberais. Ô, Cláudia, a gente estava conversando a respeito dessa Londrina, que é efervescente. Décadas atrás, dependia muito do assessor de imprensa, dependia muito do colunista social, dependia muito de poucas pessoas. Depois entrou o celular, entrou a internet e tal. Me parece que todo mundo hoje retrata tudo, né? Mas teve uma época que, para a gente saber da cidade, era, vamos dizer, 10 pessoas no máximo que retratavam essa cidade, né? Marcão, obrigada pelo convite. Um abraço para o JB Farias, um amigo querido, né? Eu não sou de Londrina, mas eu estou aqui desde que eu vim fazer jornalismo. E eu editei um caderno, que foi a Folha da Sexta, que foi um sucesso da Folha de Londrina durante 16 anos. Eu fui editora, né? E na Folha da Sexta a gente tinha coberturas de eventos nos clubes, tinha uma vida social efervescente, né? Os clubes, para quem não se lembra e quem está agora um pouco mais afastado de Londrina, era Canadá, Grêmio, Canadá, Iate, Country e Arel. Alemão, Arel, né? Eram esses Além clubes. disso, nós tínhamos a Kalahari, a Step by Step, né? Então, eram casas que fomentavam a vida social de Londrina, né? E a gente ia cobrir os eventos nessas casas, nesses clubes, né? Então, assim, mudou bastante. Nós estamos numa região aqui na Higienópolis, que as casas a elite de Londrina morava aqui, né? Quando eu vim morar em Londrina, na década de 80. As grandes casas. Os barões do café, Os né? barões do Estavam café. em casa na Higienópolis. Sem Essas falar, casas grandes todas. sim, sem falar que Londrina sempre foi uma efervescência política, cultural. Eu lembro do projeto 6 e meia que tinha no Ouro Verde? Ouro Verde. Era maravilhoso. Trazia os músicos do Brasil inteiro. Como que era o nome né? desse projeto? Projeto 6 e meia. Você 6 e lembra? meia? Você lembra, não lembra? 6 e meia, não lembro. 6 e meia, não lembro. Era Ele 6 e acontecia meia. 6 e meia, né? Ou não? 6 e Sim, meia. 6 e meia. Acontecia 6 e meia? Mas era MPB era uma Olha coisa que legal. maravilhosa, Era né? bem E era legal. acessível para as pessoas. Né? Olha só como muda as coisas. Provavelmente, numa época que 6 e meia você já teria saído do serviço e conseguiria chegar. Hoje você fala 6 e meia, você chega atrasado, né? A cidade cresceu, né? A cidade cresceu muito. Ô, Lia, o que você lembra de colunismo de sua época, assim? Qual foi a primeira vez que você falou assim, eu vou pegar... Você saía com fotógrafo ou você saía só com o caderninho e a Não, caneta? com fotógrafo, a gente saía com fotógrafo. Ah, sabe? A gente saía com fotógrafo. Então, eu tinha umas frustrações assim, porque um dia, num evento, eu fiquei feliz da vida quando eu bati o olho assim no salão, falei, quantos 5 prefeitos aqui estão reunidos. Você lembra do lugar, não? Eu não lembro onde era. Mas eram 5 prefeitos juntos. Então, era uma festa, um evento. Aham. Aí, então, eu puxei a mão do Dalto Paranaguá, puxei a mão do Wilson Moreira e fui puxando para juntar. Então, você puxa a mão de um, enrosca aqui. Puxa a mão do outro, ele enrosca ali. Esse Então, é o macete de fazer uma foto histórica, né? E daí foi aquele trabalho para juntar. Quando você junta os 5, vem o outro, pega e clica a cena e caiu no colo dele. Então, era uma cena que eu montei. Entendi. E de repente o fotógrafo tá lá, não sei De de uma onde. concorrência. E faz a foto. Então, ai, meu Deus, aquilo ali ficou na minha cabeça. Quando eu olho aquela foto até hoje que eu tenho, eu falo, meu Deus do céu. Porque isso é uma cena que era minha, eu que montei. E é difícil, né, Elisier? Sim. É Eu lembro. Dá raiva mesmo quando acontece Dá isso, raiva, dá. né? Muita raiva, Porque muita você raiva. tinha a habilidade, isso é um macete até para os jovens, né? Os jovens profissionais de um segmento que não existe mais. Existe sim, eu vou dizer para vocês. Esse macete de reunir pessoas, eu fiz durante muitos anos, quando eu viajava nesses grandes camarotes de festas que eu frequentava, e a gente via artistas, às vezes, separados. Eu falei, cara, mas se eu for mandar a fotografia para as minhas amigas colunistas, eu junto com eles, se mandar só do Ziraldo, é só escritor. Mas tem o Ziraldo aqui, tem a Ana Hickman ali, tem o Zico, jogador ali. Eu falei, meu Deus, vou tentar reunir, então, gente de variados segmentos numa fotografia só. Mas, Lia, inevitavelmente, na hora que eles viam 2 ou 3, aí voava todos os fotógrafos, porque às vezes o fotógrafo, ele não tem nessa cara de pau, ele não tem essa iniciativa. Né? Ele não tem essa iniciativa de pensar, calma aí,
como você teve. Você viu 5 prefeitos, olha que coisa interessante, reunidos todos juntos numa fotografia. Como poderiam ser empresários, né? Poderiam ser jogadores de futebol, de qualquer esporte, mas é um tino. Esse tino você já tinha quando mais novinha, assim? Então, é claro. Gente? E depois, de repente, um que estava, um fotógrafo iniciante, ele olha ali e fala, bom, deve ser gente importante que ela está reunindo. Você está entendendo? Mas, entendi. Eu acho que isso tem a questão da gente ter o feeling jornalístico. Né? Isso. E a maioria dos fotógrafos não tem esse tipo de iniciativa. Mas eu falo porque a gente sempre cobriu o evento, vamos fazer assim, assado, a gente até troca uma ideia, mas depende muito do repórter, digamos assim, né? Depende muito, né? É o feeling, né? Eu vivi uma situação que eu achei assim, o momento não era para isso, mas no velório do Dr. Wilson Moreira, que foi prefeito de Londrina, chegou um repórter de um veículo que não conhecia ninguém que estava lá. E a elite da política paranaense estava lá. E veio me perguntar, mas quem que é quem? Eu falei, gente, como as coisas mudaram, né? Antigamente as pessoas saíam de uma redação pautada, né? E eram pessoas experientes. Hoje em dia não, já faz alguns anos, não sabia ninguém quem estava lá. Era o pessoal do PSDB, que era os grandes estavam aqui no velório dele, né? Aí eu fui ajudar, assessorar, mostrar quem que era quem, para ele poder pegar depoimento. Porque aí a universidade ensina o beabá do jornalista, do relações públicas, enfim, da profissão, mas esse tino, não é, de sair da redação já preparado, ler quem está. Eu lembro de eventos que eu fui, que eu ia nas revistas, recortava a fotografia daquelas pessoas, colocava tudo no papelzinho, falando, se eu chegar na festa, eu vou saber quem são essas pessoas. Eu olhava a fotografia, olhava... Mulher era mais difícil, porque mulher sempre muda a cor do cabelo, penteado, era mais difícil de achar, mas os homens eram mais fáceis de achar. Então... Agora, Elisier, isso era alguma coisa que você queria fazer? Quando você é mais novinha? Você, nascida onde? Nasci em Londrina. Londrinense. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil. E minha mãe era carioca, meu pai era mineiro. Quase que você arrasta no sotaque, então. Quase. E aí, eu nasci aqui e eu sempre gostei de escrever. Eu gostava de fazer redação, era assim, gostava de escrever, escrevia poemas, minha mãe falava assim, Lizê, você vai ter que ser escritora, porque você vive escrevendo. Eu tinha uma caixa que eu guardava tudo. Mas aí eu me direcionei para artes. Aí durante quase 10 anos, eu dei aula de artes, de porcelana, eu montei um ateliê e eu dava aula, mas eu continuava escrevendo. Antes da faculdade, né? Antes da faculdade, durante a faculdade. Entendi. Aí eu comecei a fazer 2 faculdades. Fazia faculdade de jornalismo e de ciências sociais, onde era o Cesulon. Aí eu fazia de manhã na UEL e à noite no Cesulon, de ciências sociais. E fui fazendo. E aí um dia eu falei, o Valmor Macarini era muito amigo do meu pai, e falou, Elisier, o Cleiton, você não quer que Elisier... Vou arrumar um trabalho para Elisier ali, na Folha. Aí eu comecei a trabalhar, na época, na Folha da Sexta, quando era o Justino Vilela. Entendi. Lembra? Você chegou a conhecer o Justino? Conheci. E a Lígia Barroso. Que foi quem criou também. A Folha da Sexta. A Folha da Sexta, para as pessoas que não entendem, a Folha de Londrina, saudoso João Milanês, um dos jornais mais proeminentes e importantes do Brasil, não é? Era um jornal diário, grossão, bom de ler, gigantesco, eu gostava daquele jornal gigante. E dentro tinha um segmento. Quem que inventou a Folha da Sexta? Foi o... Tininho, não foi? E a Lígia Barroso. E a Lígia Barroso. Aí era um segmento de um tabloide dentro, toda sexta-feira saía com... Ali sim, tinha o colunismo, ali tinha as baladas, as festas, enfim. E dentro desse segmento, que as pessoas não lembram, mas foi extremamente importante, porque todo mundo queria sair na capa da Folhinha da Sexta. A capa era o must. Né? E aí? Não, daí que eu não fui contratada efetivamente da Folha, mas eu comecei a trabalhar como freelance, vamos dizer assim. Então, Lizê, nós precisamos de uma matéria e tal. E eu lembro direitinho a primeira matéria que, assim, a matéria que eu fiz, que deu muita repercussão foi sobre amizade colorida, que naquela época estava se falando muito, lembra? Amizade colorida, muito comum, bem, né? Meninas, amizade colorida. Né? O que seria uma amizade colorida na época? Era tipo assim, não era namorado, não tinha relacionamento, era ficante. Era o ficante de hoje. Crush hoje, só Deus sabe mais qual é o termo. Mas era amizade colorida. Era amizade colorida. Tipo, podia pegar na mão, dar um beijinho e não precisava ter relacionamento.
mais ou E aí menos você isso. foi fazer uma reportagem sobre isso. Então, aí o Valmor, ele gostou muito da matéria e ele falou para mim, ele me chamou para trabalhar lá. Aí eu comecei a trabalhar, naquela época a Ana Marta era colunista social, aí a Ana Marta saiu do jornal, mas eu não estava esperando ser chamada para ser colunista, eu gostava de fazer matéria para a Folhinha da Sexta. Eu estava esperando que eu ia ser efetivada na Folhinha da Sexta, que era esse assim, pelo menos a ideia. E aí um dia o Valmor me chamou, falou, você não quer ser colunista social? A Ana Marta saindo e tal. Eu falei, eu colunista social? Mas não tenho traquejo nenhum com colunista social, só sei mexer com artes. Também assinava uma coluna de artes. Aí ele falou, não, eu acho que dá sim. Vamos tentar? E eu lembro que aí começamos e ele falou assim, como é que você quer? Porque o meu sobrenome de casada com o Pedro era Silveira, era Elisê Peixoto Francisco Silveira. E falou, Elisê Silveira, ele falou, não, vamos botar o nome do seu pai, Peixoto, que seu pai, né, na época, gerente do Banco do Brasil, isso naquela época. Tá vendo? Como essas naquela coisas tinham época, significado, sobrenomes, não é? E Gente conhecida. eu lembro que foi engraçado, que aí eu para falar com o Pedro, estava toda assim, com medo, Pedro, né? seu ex-marido, né? Meu ex-marido, que você conheceu Sim. bastante, que já faleceu. Pedro Francisco, um dos melhores técnicos de áudio Áudio. que esse Brasil teve. Produtor. E musical. aí eu peguei e falei, ai, Pedro, ele falou, mas primeira coisa, amor, por que você não vai pôr meu sobrenome? Aí eu falei, ai, então, né? E eu Como explicar isso pro marido? Para combinar, acha, sei lá, coisa de jornal. Falei, coisa de diretor de jornal, ele acha que o nome Elisê Peixoto tem mais força e tal. Enfim, foi assim que eu comecei. Na primeira reportagem com Amizade Colorida. Colorida. Marcou, hein? Marcou. Então, eu até queria contar uma questão da Folha da Sexta, né? Você falou realmente, a Lígia sempre diz que ela pariu e eu que criei o filho dela, né? Porque eu fui a editora mais longa da Folha da Sexta, né? E a questão dos eventos sociais da Folha da Sexta, como o Aníbal, você conhece o fotógrafo? Nossa, grande Aníbal. Foi meu fotógrafo. Eu acho que muitos esse é um dos anos. maiores arquivos que essa cidade tem. Até Atenção, hoje atenção, ele trabalha com isso. imprensa, Também, atenção, além da atenção, educação, estudantes. né? Atenção, atenção, todos vocês que querem saber a respeito da história dessa cidade em fotografias. Aníbal tem, se eu não me engano, É. não sei se está lá no Moringão ainda, o arquivo dele, ele deixava guardado lá. Aníbal Vieira. Até hoje Vieira da ele é Cruz. muito Da presente, Cruz. né? E eu vivi uma situação com ele, porque assim, o Aníbal sempre foi muito discreto, tudo, e a gente ia cobrir os eventos, e um dia eu tô na redação da Folha, chega lá um senhor querendo falar comigo. Aí eu fui receber ele numa sala em particular, né? E ele apavorado, porque tinha uma foto que havia sido feita na Boate Kalahari e não podia aparecer. Ah, Ou seja, ele era casado, ele estava acompanhado de uma garota, deixou-se fotografar. O Aníbal nunca fazia foto sem pedir permissão, mas ele não deve ter falado para acompanhante que ele era casado. você tá brincando. Vivi isso algumas vezes. Aí, e antigamente, como é que chama o papel que a gente olha? Os copiões com as fotos. Escorpiões. A gente é de uma época que não era digital também, né? Marcão não lembra disso. Não, Eu Marcão era não lembra. nascida. Copiões. Aí vinha aquele montão de fotografias. Eu sabia o dia que foi, né? Gente, que trabalho que era isso numa redação, meu Deus. Não, mas Se Foi o fotógrafo demais. tivesse muita prática, ele tirava 20 fotografias da mesma pose, olho fechado, boca aberta, fazendo careta. Então tinha que escolher aquela fotografia, passar tudo aquilo. agora você já pensou o cara chegar, ter que abrir para mim a história, né? Que ele não podia aparecer no jornal, né? Não sei o quê, né? Olha, E- é demais. Aí eu tirei a foto, né, mostrei. Falei, mas o Aníbal sempre pede pra tirar. Ele falou, não, ele pediu. Na verdade, ele não contou para acompanhante que ele não. Aí, então, assim, eu falei, a gente tem cada história de bastidores, assim, que a gente vivenciou, que ninguém né? acredita. Mas principalmente de infidelidade também. Ou políticos que eram de partidos diferentes, daqui a pouco se encontravam em um lugar, o fotógrafo chegava a tirar a fotografia, ele procurava o fotógrafo e falava, pelo amor de Deus, não mostra a fotografia, porque isso aí vai revelar pelo menos um bate-papo, que já era uma coisa secreta, no bom claro, sentido, claro. não é? Ô, Lia, você lembra da sua primeira reportagem, assim, que você saiu? Você lembra? Eu só me lembro que eu tinha que atravessar um salão, assim, do Londrina Country Club, e eu falei, gente, eu não acredito que eu vou conseguir. Sabe, assim, aquele medo. Mas tem uma coisa interessante que eu quero te contar, pode contar para pai querer também. Olha, sabe o quê? Tem o Eduardo Anizelli, que é um fotógrafo, que ele começou com a gente. Um rapazinho, era um rapazinho. Eu lembro do Eduardo. Então, daí, nessa época, eu estava fazendo assessoria para o Yacht Clube, e aí o José Richa, era um dos homenageados. Então, Qual o cargo que ele tinha na época? Era ex-governador.
Ex-governador. E aí eu falei, Eduardo, então, esses homenageados, a gente vai fazer uma rodinha deles, com a família deles, então você vai me acompanhando. E aí, então, quando a gente chegou, assim, eu pedi para todo mundo, para a mesa, ficar em pé e tal, para fazer uma foto melhor. Então, eu falei assim, pega essa rodinha aqui, que isso aqui vai render. Bom, quando ele foi perguntar o nome para as pessoas, ele chegou no José Richa e falou, nome. Eu queria morrer. Ele não sabia quem era o José Richa, porque ele era novo. Entendi. Falei, meu Deus. E quando eu penso, esse menino, hoje ele está na Folha de São Paulo. Eduardo Anizelli. Grande Dudu. Nossa, né? outro dia apareceu uma foto imensa dele fazendo uma reportagem lá nas Ilhas Malvinas. E o nome dele lá, Eduardo Anizelli. Fico muito feliz. Então, eu me lembro que a gente tinha exatamente esse cuidado, esse apuro, que era descobrir quem eram as pessoas que estavam naquela festa. E as festas retratavam tudo numa sociedade, né? Eu estou aqui me recordando que eu ia, né, eu saía quase todas as noites. E, eventualmente, quase a maioria das vezes, o seu João Milanês, quando ele estava aqui em Londrina, ele queria ir comigo, ele ia em todas as festas. A princípio eu achava, ai meu Deus, o João vai, ele não para de falar, e ele, né? Mas em parte era bom quando era algum evento da área política, alguma coisa assim, porque o seu João começava cumprimentando e sabendo o nome das pessoas, desde o porteiro a todo mundo. Então ele ficava, velhaca, ia me puxando pela mão. E assim, eu não tinha esse problema, porque ele falava, não precisava adotar nome de ninguém, ele falava, porque eu conheço todo mundo. Então isso facilitava, porque também ele era muito querido, então onde a gente ia, né, as pessoas, ô Milanês, senta aqui, ô Milanês, você quer dizer, colunista, ok? Então eu ia a alguns eventos e eu não tinha esse problema, porque eu sabia que com o seu João eu estava segura, porque era impressionante o raciocínio de de lembrança das pessoas. Não, é verdade, eu não precisava anotar nada. Aí, quando ficava pronto o copião, eu falava, seu João, quem que é esse? Então, ele sabia todas as pessoas. E era legal da gente salientar, sabe que a gente já está falando sobre o colunismo dessa cidade, o jornalismo dessa cidade, quem foi o seu João Milanês, né? Meleiro, se eu não me engano, ele veio de Meleiro, Santa Catarina para cá. Sim, eu fui casada com o sobrinho dele, né? Durante 24 anos, né? Meleiro é uma cidade de Santa Catarina, o Joelson é meu ex-marido, né? Joelson Milanês, ele o patrão é o irmão do meu sogro, né? E Meleiro é uma cidade muito pequena, e o patrão foi um empreendedor, né? Eu falo patrão porque todo mundo que trabalhou com o João Milanês o chamava de patrão, né? E ele teve uma importância muito grande, não só para Londrina, mas para o Paraná. Ele abria portas no sentido de movimentar a cidade em prol de alguma coisa. As pessoas... Ele faz muita falta. Eu vejo como ele era um grande embaixador, não era? De Londrina? Exatamente. Tem uma história que nos Estados Unidos ele foi parar na cozinha da Casa Branca. Isso é real. Cara, como ele era safo. Eu me lembro dele assim, com muito carinho. Eu falo pro Joãozinho, filho dele. Sim. Londrina tinha que ter, não sei, uma avenida com o nome dele, Exatamente. sabe, um busto dele, uma homenagem maior, uma reivindicação que eu faço às autoridades, assim, João Milanês, ele marcou essa história dessa cidade de uma forma muito importante. Foi um divisor de águas, né, nessa área O único espaço que eu lembro é lá do recinto, lá na Sociedade Rural. Mas não representa a dimensão que o patrão teve. A importância que o João Porque Milanês teve. eu acho que deveria ter alguma coisa mais aqui no centro. Isso. E explicar quem foi sujeito para todo mundo, porque esse cara mudou. Ó, pelo que eu sei, Lago Igapó, com reivindicação dele, universidade, reivindicação dele, um monte de estrutura nessa cidade, reivindicação dele. Brigou pelo Iapar, uma época que estava numa fase tão difícil. Tão difícil, exatamente. Ele tinha a Folha de Londrina como um mecanismo de pressão, porque era um dos maiores jornais do Brasil, né? E ele fazia pela diferença dele pela essa cidade. Ele aglutinava as pessoas, né? De qualquer área, ele sempre juntava tudo as pessoas. Tudo quanto é partido político. Ele não tinha uma bandeira, digamos assim. Vocês duas já trabalharam com ele, só a Lia que não trabalhou com ele. Não, trabalhou? Sim. Todo mundo aqui, então nós quatro. Na Folha de Londrina. Nós quatro trabalhamos com o João Milanês. Claro, nós eu até perdi um casamento por causa do seu João. Como assim você perdeu um casamento? Sabe por quê? Eu estudei lá em Curitiba, com uma grande amiga, frequentava a casa dela, e ela tinha um irmão, mas era um irmão dela, né? A gente nem dava bola. Daí, quando eu terminei o curso, voltei para Londrina, comecei a trabalhar. E aí, então, o irmão dessa minha amiga começou a vir para cá, disse que queria casar comigo, que a vida inteira gostou de mim.
E eu falei, mas ele não tinha, assim, aquele tchan, 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 né? Mas, tudo bem, tentei. E um dia, eu estava em Curitiba e o seu João me deu uma carona, que eu estava na Folha, lá em Curitiba, e ele me deu uma carona para ir na casa dessa amiga. E ela abriu a janela, ela viu eu chegar com ele. Daí, pronto, ela fez a cabeça do irmão dela para não casar comigo, porque eu era amante do seu João. Mas Mentira, o que mentira. essa mulher perturbou, e ele falou pra mim, olha, minha família tá toda contra. E aí Você eu tá falei, brincando? ah, meu Deus, uma carona, por causa de uma carona, meu Deus do Ah, céu. tempo da. Tá vendo? Amizade colorida, viu? Achou que ali fosse participar de uma amizade colorida. Ainda bem que eu não estava afim desse rapaz, né? Porque senão eu ia lutar. Falei, que barbaridade, uma carona. Hein? Olha, Tempo que as caronas comprometiam as pessoas, né? e Que ainda bom. comprometem, viu? Eu fui a um evento com o patrão, porque ele nunca gostou de andar sozinho. Ele foi no Catuaí, na época não era essa facilidade que tem aqui. E o dono da TAM estava, o Rolim Amaro, né? Rolim, É. Amaro. E na época eu estava com a perna engessada, estava grávida, e o patrão, não, Magrela, vamos comigo, né? Porque cada uma de nós ele tem um apelido, né? Aí eu fui. Só que ele era um péssimo motorista. Eu falei, patrão, nunca mais. Eu quase perdi um filho por causa dele, porque ele passava em cima das... Quebra-mola. Oi. Meio-fio. Sim. Atravessava preferencial. Um dia eu fui falar com o Valmor, falei, Valmor, eu não vou mais sair com o seu João, por quê? Porque ele tá velho, ele pode morrer, eu tô nova ainda. Eu falei, eu tô nova. Por quê? Pelo amor de Deus, ele me pega, ele vai atravessando. Eu falei, seu João preferencial, seu João. Que Meio. preferencial? O quê? Você não sabe nada? Falava desse jeito. Ai, que bom. Olha, nós vamos sair para um breve intervalo comercial e a gente vai continuar aqui conversando sobre Londrina, né? A gente falou sobre colunismo, mas a gente está falando sobre pessoas que fizeram muito pela essa cidade e que vocês tiveram o prazer de retratar de uma forma muito competente, porque vou repetir novamente para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Nós estamos falando sobre um período de nossas vidas, período do mundo, que o papel, o jornal, o rádio tinha uma importância para lá de significativa, para lá de significativa. Sem essas meninas aqui, sem seu João Milanês, essa cidade não seria a mesma, porque ele tinha um dos maiores jornais do Brasil e as pessoas esperavam para saber das notícias no dia seguinte. Então essas meninas trabalhavam durante a madrugada, trabalhavam durante o dia incansavelmente para não ter um erro de português, coisa que hoje assim, você pega uma página de um jornal hoje que existe, mesmo digital, você acha grandes erros de grafia, de concordância de português, porque me parece que não tem mais importância. E tem importância sim. Com Por isso que eu certeza. trouxe vocês aqui. Nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. A gente já volta e nós continuamos aqui com Lizia Peixoto, Cláudia Costa, Lia Mendonça, conversando sobre o quê? Londrina. Eu sempre gosto de conversar sobre Londrina. E essas meninas retratam ainda assim muito bem a cidade de Londrina e todas as pessoas que moram aqui. A gente já volta.
Don't try to act like you don't know who we be, nigga. We in the club all the time, pop on. Shady aftermath. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, so it's drama in the club. Now that I roll with Trey, everybody show me love. When you sell like Eminem, you get plenty of groupie love. But homie, ain't nothing changed, bros down, cheese up. I see exhibit in the cutting, man, roll them trees up. Bro, that watch how I move, you mistake before I play up pimp. Been hit with a few shillers, now I walk with a limp. In the hood, in the letter saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But I lay in New York, show they tell you I'm local. The plan is to put the rap game in the choke. I'm fully focused, man. My money on my mind, got a meal out the deal, and I'm still in the grind. Now shorty says she feeling my style, she feeling my flow. My girls are with it, they die, and they ready to go. Yeah, bottle full of bub, mama, I got what you need if you need to fill the buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club. Mama, I got what you need if you need to fill the buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. Don't try to act like you don't know who we be, nigga. We in the club all the time, pop on. Just shady aftermath. Then you should love it way more than you hate it. Oh, you mad? I thought that you be happy I made it. I'm that cat by the bar, toasting to the good life. Moved out the hood, now you tryna pull me back. Right. When my joint get the bumping in the club, it's on. I'm with my eyes to chicks, if she smash, she gone. If the roof on fire, man, just let it burn. Talking about money, homie, I ain't concerned. I'm in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill the buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. I'ma take you with banks, Tony, cause go ahead, switch the style up. And if they hate, then let them hate, then watch the money pile up. Or we can go upside the head with a pile of bug. Come on, nigga, where we be? We can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill the buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill the buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. Don't try to act like you don't know who we be, nigga. We in the club all the time, so pop on. Shady aftermath. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos de volta, batendo esse papo mais do que interessante para você que chegou agora. Nós estamos aqui com Cláudia Costa, Elisê Peixoto, Lia Mendonça, falando a respeito de Londrina, né? As colunas sociais, os clubes, as boates, quando a gente saía por aí há 20, 30 anos atrás e que o fotógrafo registrava tudo aquilo, a gente se preparava para sair numa fotografia e depois, será que vai sair na Folha da Sexta? Será que vai sair não só na Folha Londrina? Porque, Lia, você também é de um grande jornal também, do Grupo Paulo Pimentel, também tinha grandes jornais aqui. Tinha uma época, Londrina tinha quantos jornais? Tinha o JL, a Folha de Londrina. Depois tinha sucursais aqui, Sucursais aqui, né? Sucursais. Mas Folha de circulavam São Paulo, Folha de São Paulo, Gazeta do Povo. A Gazeta né? do Povo. Gazeta, que era O do Estadão grupo. tinha correspondente. E Os hoje, grandes jornais lamentavelmente, tinha, né? quantos jornais fecharam? A Gazeta não existe mais no impresso. O jornal Estado foi adquirido pela Gazeta e hoje já não existe mais também. Então a gente lamenta isso porque eu adoro jornal impresso.
Mas todo mundo gosta do papel. Ah, é mas que, ele- mas que as pessoas não leem mais o maravilha. papel. Mas eu acho que são situações diferentes. A produção do impresso é muito trabalhosa e cara, É. né? E a questão virtual é uma realidade hoje. Então, eu lembro que nós tivemos em uma semana sair da máquina de escrever para o computador. Isso na época da Folha, né? Agora, você imagina agora nessa questão virtual. O que eu acho que talvez precisa ter mais cuidado é com a apuração da informação, a questão das fontes, a questão do virtual. Hoje, eu sinto uma diferença ainda na qualidade da produção do que nós tínhamos no impresso. Que parece que era mais elaborado, demorava mais, mas hoje, às vezes, a gente vê que as pessoas jogam informação sem ter a O que hoje, fidelidade da correção. o que hoje é quase um produto que é fake news, né? Naquela época não tinha isso. Ou você falava a verdade, Exatamente. ou você falava a verdade. E antes que eu me esqueça, e a gente vai mudar de assunto da Folha Londrina, eu quero fazer uma referência aqui a Milanês, né? Que foi um grande homem que precisa ser verdadeiramente mais reconhecido. Reverenciado. Reverenciado, exatamente. E também ao grande Militão, né? Seu Oswaldo Militão é um dos maiores colunistas, jornalistas dessa Amigo cidade, nosso, né? de Amigo de todos. todos nós, né? É um sujeito que aos 80 e poucos anos está lá ativo. Ele vai trabalhar todo dia ainda, não? Assim? Ele vai, mas por causa da Covid, ele começou a ficar em casa, né? Ele tem um filho, Marcelo, que trabalha com ele, mas nos últimos 2 anos, em relação à questão do Covid, ele ficou trabalhando mais em casa, né, Lia? É, online mesmo. Online, né? Grande Militão, que também E o continua escrevendo tudo sobre Londrina, uns causos Ele é interessantes. um arquivo da É um cidade. arquivo da Ele cidade, é. E né? ele Conhece criou Tudo. Do de hoje e do passado. O que é aquela personagem que ele criou? a Lindinha Chu- Chupeta. Quando ele não podia citar o A autor, fonte. ele criou uma personagem, olha, para você ver, há quantos anos. E aí a gente sabia que era história quente, picante, que eram situações... Mas ele não queria relatar. Não, ele relatava, mas não contava o Mas não santo. contava bem. A Lia estava comentando comigo que teve um jogador de futebol, ele pode contar, a gente só não vai falar que ele fez muito. Mas assim, o que aconteceu, Lia? Olha, então não é não é do meu tempo, mas como eu sou moradora de Londrina, eu sei dessa história que o Aníbal fotografou um baile num clube da cidade. E aí era um jogador famoso, né? Me parece que, já esqueci o Jairzinho, não sei. E ele parece que bebeu um pouquinho e tirou uma moça para dançar. E essa pessoa parece que era do hospital universitário. Então, e ela estava com uma blusa com aquelas mangas grandes e o cara com a mãozinha dentro da blusa lá e, de repente, ele esqueceu de fechar o zíper da calça e o negocinho ficou para fora. Você tá brincando? E o Aníbal tirou fotografia? Não, o Mas Aníbal ele não não sabia. viu, Ele viu. fotografou e no outro dia a cidade inteira começou a ver um pontinho ali, um pontinho, foram ampliando. E eu sei que eu tinha até outro dia, Era o foto de cachimbo me deu uma ampliação. Você tá brincando? Não era outra coisa a não ser. O bilibal dele. Essa foto existe até hoje no arquivo da Folha, ou existia quando a gente estava lá, né? Porque era papel, era impresso em Impresso, papel, né? As fotos, quando a gente começou a trabalhar na redação, né? E ninguém viu, passou pelo fotógrafo que foi fazer a revelação. Nunca o ninguém editor. imaginou que um jogador de seleção brasileira, De seleção dançando. tivesse com os documentos do lado de fora. Mas um lado positivo, né? O cara teve um tesão e demonstrou a maior Na emoção. hora. Isso foi. Deve ter sido uma coisa... A sociedade de Londrina se reunia nos clubes. Sim. Não é? Sim, As sim. casas. Hoje, os grandes condomínios têm praticamente seus clubes dentro dos Dentro prédios. Né? E aí mataram os clubes sociais. Mas os prédios, os mais antigos da cidade, onde moravam as grandes famílias, tinham apenas uma piscininha no fundo No máximo. No máximo, uma É. piscininha no fundo do prédio. Por isso que os prédios de um por andar do centro da cidade hoje ainda, quando você entra nele, o salão social é baixinho, é pequeno, a churrasqueira é pequenininha e uma piscinica. Por quê? Porque você tinha o clube, todo mundo era sócio do country. do Todo Canadá. mundo queria E aí ir ao era clube. separado por castas, né? É tipo assim, se você tem um pouquinho mais de dinheiro, você Ia ia no country. no country. O country sempre foi assim, tipo, o top da cidade? Must. Sempre. Sempre. E o alemão era o quê naquela época? Não, ele era uma elite clube também, familiar. mas É. familiar. Familiar. E o É. Canadá? O Canadá era mais...
como é que eu posso Ele era dizer? um clube popular, mais mas de classe é um popular média, né? diferente do Classe Grêmio, né? É, O Grêmio era mais popular. Sim. era. Então a gente pode dizer que o Grêmio então era o mais popular, depois o Canadá, depois o quê? O clube alemão Alemão e depois o country. country. Eram esses quatro. E o Yacht Clube? E o Yacht? Na época, há muitos anos, era mais quem tinha lancha, né? Quem gostava de De fazer esportes náuticos Esportes ali. aquáticos. não é? Eu fiz jornal para todos eles, com exceção do Country, que eu fui sócia também, né? Por exemplo, quem era sócio da Arel, que é um clube alemão que eu prestei serviço até há pouco tempo, ele era normalmente da Arel e do Country, sócio. Tinha 2 títulos, ou da Arel e do Yacht, ou da Arel e do Canadá, né? Eu acho que os clubes, com exceção da Arel, a gestão, a Arel tem uma gestão profissional, é uma empresa. Você prestou Aí eu fiz um serviço vídeo lá, é né? verdade, eu vi Lembra? o Eu vídeo. estava nessa época assessorando. Então, a administração é muito profissional, eles têm uma disciplina. E tinha a CEL, ó, nós estamos esquecendo o clube. A A Cel. Cel. Eu frequentei muito os eventos da CEL. E eu acho que foi uma época que a cidade girava em torno dos clubes, mas faltou profissionalismo na gestão. Né? Será que não foram os condomínios também, não? Os condomínios nessa cidade. Administração. Eu Londrina- acredito Londrina também. que Eu o penso assim, um advento pouquinho de dos cada coisa. condomínios. Um pouco do braço forte do administrador no clube, não é? Também os condomínios. Londrina virou terra dos Mas condomínios. a maioria das diretorias não são de gestores. Falar então, nisso, né? o clube alemão é uma baita de uma gestão, né? Até hoje. Até hoje, né? O clube- Eu fiquei lá de 2000. Eu fui na época que o Dr. Boer era o presidente, eu era funcionária da Unimed, ele era diretor lá e me convidou para fazer assessoria e eu fiquei algumas gestões lá, né? Mas o modelo de trabalho deles é um modelo que tem um plano diretor, tem estratégia, é bom. muito um diferente. exemplo. Então, o Yacht Clube hoje continua com uma boa administração, né? O Canadá não existe mais, o Grêmio não existe mais. É uma pena, né? É uma pena. O Country, A CEL também reduziu A- bastante. a Cel reduziu Só o bastante, clube- ficou só o Country e o alemão. Então, é isso? Agora, o iate, olha, o iate, ele foi idealizado, ele nasceu praticamente junto com o Lago Igapó. Por quê? Então, alguém concebeu que tinha que ter um iate para o Lago Igapó. Então, o clube começou com uma ótima proposta, mas depois ele decaiu por gestões que não vale a pena citar, mas o Pedro Moreto, empresário Pedro Moreto, resgatou a imagem do Yacht Clube, que é o clube mais lindo da cidade. É verdade. Localização privilegiadíssima, bonito pela própria natureza, mas o quê? Os clubes estão sofrendo com os condomínios requintadíssimos e equipadíssimos, eu diria, né? Porque a gente ia para uma piscina bacana, uma academia bacana, ia no clube. Então, né? eu sou do interior do estado de São Paulo, São José do Rio Preto. Lá nós tínhamos os clubes, mas todos os clubes tinham uma sede campestre. Então lá tinha festa, eu era do palestra, ia cantor como Daniel, esses cantores famosos fazer festa lá, assim, animação, né? E viveu uma crise. Então a gente vê que no Brasil esses modelos estão um pouco fadados a não evoluírem. Você né? fala sobre crise. Elisier, e o que fazer hoje com o colunismo social? Ele existe ainda? Ele é resgatado de alguma forma pela rede social? Hoje a gente faz colunismo social, todo mundo faz, porque você pega um celular, você faz uma foto, você faz ali uma selfie, você está fazendo colunismo social. Ele acabou de vez, o colunismo social? Acabou. Eu posso te afirmar que acabou. Com o conceito de colunismo. O conceito de colunismo acabou, porque eu me recordo, não só a Folha, né? Vários outros jornais, e a época da Folha de São Paulo, com a Joyce Pascovitch, com grandes inovadores da linguagem, inclusive do colunismo social, era algo muito relevante, as pessoas davam muita importância, e a coluna social, eu lembro que um dia eu estava conversando com um piloto de avião, e ele falou assim para mim, sabe, eu vejo a importância da coluna social quando eu vejo os passageiros que embarcam no avião e sentam e tem o jornal do dia, né, da cidade. E eles abrem, a gente fica observando. A primeira coisa que eles correm ver é a coluna social. A primeira coisa, então, é o espelho, vou dizer que é o espelho do jornal, as pessoas. Então, eu sabia da importância que a minha coluna tinha.
né? Eu sabia porque, além de eu ver, era assim, a coluna mais lida, vamos dizer assim, do jornal, mas também eu, pelo o círculo de pessoas com quem eu convivia, né, era de muita expressão. E as coisas que eu vivia lá dentro, obviamente. Hoje, infelizmente, isso não existe mais. Por quê? As pessoas não saem mais quando viajam, não querem ser postadas que viajaram por causa do medo de assalto. É o que você estava falando, as festas de um clube, elas acabaram. Hoje você está com sempre o reduto sempre é dentro da casa, né? As pessoas não gostam de sair, não gostam de aparecer. E aquele glamour da coluna social que Acabou, né, existia, Lizzie? não existe mais. Então, mas- Isso para resgatar é muito difícil. Por quê? Porque as redes sociais, inevitavelmente, elas de alguma forma, eu não sei se é o termo certo, não é vulgaridade, é quando relativiza muito, quando uma coisa fica muito acessível demais, entendeu? Não existe mais aquelas duas famílias vão se casar. Nossa, então eu lembro que era coisa, dependendo do casamento, era a página inteira. Me lembro disso. É A página inteirinha, ou 2 páginas até, retratavam Exatamente. todos os avós, bisavós, os familiares, pessoas que vinham de outras cidades, que se firmaram em Londrina. Exatamente. Então, a família Silva com a família Souza, não é? As grandes famílias, assim, Hoje mudou, para não né, citar Marcão? todas as famílias, mas não tem mais isso, né? Então, mas eu acho que a Mas gente os casamentos tem... mesmo assim acontecem. Acontece, mas eu É acho importante que a união da família, só Mas não são acontece, retratados. Mas, por exemplo, a coluna social não existe mais. A noiva vai casar, né? A noiva casa, ela já começa a fotografar antes mesmo de subir no altar, já está tendo fotos dela de noiva, né? Então, outro dia eu estava dando risada disso, falei, meu Deus, acabou, o glamour acabou, não existe mais. Eu gostaria até de fazer um parênteses. Eu acho que não é só isso, não. Acho que nós temos que ver a modernidade, a questão dos youtubers e dos blogueiros. São pessoas, muitas vezes, sem formação, que ganham para postar as coisas. Então, não é uma informação que nós achávamos que era relevante para a vida das pessoas. Quando a gente trabalha jornalismo, e mesmo a colunista, às vezes, Não tem um texto Ia- enriquecido, ia nada. cobrir um evento, é pelo assunto em si, pelas pessoas. Hoje em dia, o que virou? Pega aí essas pessoas que são os famosos, digamos assim, começam a ganhar dinheiro e postar coisa paga. E muitas vezes as pessoas não sabem que aquilo lá está sendo postado porque a pessoa está ganhando dinheiro por trás, né? Não sou contra ganhar dinheiro, não. Mas você tem que saber o que é uma matéria paga e o que não é. É. Antigamente tinha essa distinção, né? Porque até os próprios jornalistas e o curso de jornalismo separava muito quem ia fazer o jornalismo sério, no bom sentido, e quem ia fazer o colunismo, né? Olha, no vocês vão no- fazer colunismo? Vocês vão fazer o jabá, né? É o jabá, ou seja, vocês vão ser pagas para fazer esse tipo de Então, material? mas, Marcos, eu e Elisia temos um site, portalideadelas.com.br, que é um site de variedades. Você postar uma matéria, um informe publicitário, não é jabá. O que é jabá é você receber e não deixar claro que você está levando dinheiro para postar aquela informação. E às vezes você fala super bem daquele produto, super bem daquelas pessoas, e você não deixa claro que aquilo lá é comercial. E às vezes você fala e não é comercial, você está falando espontaneamente. Então a questão do jabá está na atitude e na intenção de quem publicou não deixar claro que você está ganhando dinheiro com aquilo. E isso acontece muito hoje. Verdade. Grandes mudanças na comunicação e essas mulheres vão continuar aqui comigo no próximo bloco. Estamos saindo para um breve intervalo comercial. Elisê Peixoto, Lia Mendonça e Cláudia Costa discutindo a respeito de Londrina, comunicação, colunismo, jornalismo e o que é fake news e o que é verdade. Fake news, precisava, naquela época nem existia. Existia, sabe o que? Amizade colorida. A gente já volta.
club all the time. Pop off. Shady aftermath. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to feel a buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dust. When I roll 20 deep, so it's drama in the club. Now that I roll with Trey, everybody show me love. When you sell like a million, you get plenty of groupie love. But homie, ain't nothing changed, bros down, cheese up. I see exhibit in the cutting, man, roll them trees up. Roll that black tie move. Muito bem, nós estamos de volta, amigos, e olha que bacana, deixa eu ler aqui alguns comentários do meu amigo Alceu Malucelli Júnior. Bom dia, Marcão, estou ouvindo a entrevista com essas três excelentes jornalistas, minhas amigas Lia, Elisier e Cláudia. Na cobertura dos assuntos sociais da cidade eram nota 10, sem falar na Ana Marta, outra extraordinária colunista. Pena que a realidade de hoje é muito diferente. Parabéns a você e a todas elas. Forte abraço, Alceu Malucelli Júnior. Eu tenho também meu irmão, ele citou o seguinte, Eduardo Castro, Dudu, o Jornal Panorama, a gente esqueceu de citar o Jornal Panorama, que na época também tinha, não é? E o Manezinho, meu amigo, disse o seguinte, que ele foi buscar a esposa dele no aeroporto e não pôde descer, ela teve que ir para Maringá, porque tem um buraco na pista do aeroporto hoje, tem um buraco, então não sobe, não desce nada, porque tem um buraco na pista do aeroporto.
informação quentíssima. Quem que mandou recado para você aí? Olha. Olha que legal. E aí, Cláudia? O que mais? Mais do que a Lia. Mais do que a Lia. Eu sabia não sei quantos, ele e a Lia, a esposa dele, quantos passaportes eles têm. Nós somos filhos. Que legal. Leia Ferraz também. Grande Leia Ferraz, né? Essa cidade muito boa. Tem bastante gente legal curtindo a gente. Ô, Lia, hoje eu percebo o seguinte, as pessoas fazem questão de mandar para suas redes sociais as notícias de nascimento, aniversário e morte também. Morreu, a Lia retrata. Mas também se fez aniversário, você não coloca nas suas redes sociais, as pessoas ficam magoadas, né? Ligam para você. O empresário já me ligou um dia perguntando o que é que eu tinha contra ele. Falei, por quê? Porque eu fiz aniversário ontem e você não colocou. Eu falei, bom, quem tá. A relação dos aniversariantes do Face, do meu Face, eu coloco. E dos meus amigos, eu coloco normal. Agora, quando alguém pede, eu também coloco. Agora, eu acho bonitinho que o JB, ele, várias vezes, ele já viu alguma notinha de falecimento no meu Face, e ele fala, da amiga Lia Mendonça, fiquei sabendo através do Face que fulano morreu e tal, quando ele conhece, quando é alguém destacado na cidade. Então, é interessante para você ver a força dessa internet, né? Muito. É uma coisa louca. Muito. Louca. Morre muita gente nessa cidade, né? Não morre, não. Ali morreu, dona Não, Lia. o Valmor Macarini, ele falou outro dia, quando as pessoas pararem de morrer, a Lia Mendonça vai parar de noticiar os falecimentos. Até então, Lia, vai continuar noticiando, né, Lia? Vai continuar noticiando. Então, morreu, vai lá, Lia Mendonça, e tá lá retratado. Ué, por que não? É uma prestação de serviço. As Claro, pessoas é uma prestação de agradecem. serviço. Ela faz de uma forma criativa, no sentido assim, ela resgata a história da pessoa. Então não é só morreu, É. ela valoriza e É legal eu sou isso, né, muito Lia? amiga da Lia, mas eu posso falar isso. Como ela é muito lida, se ela não posta, a família se sente desprestigiada. É verdade, Até na Lia. morte a pessoa... Sim, precisa ser retratado. Não, mas Lia, olha- dá para escrever sobre isso mesmo. A pessoa, Dá. sendo uma pessoa conhecida, né, e Isso. tendo esse histórico profissional, social, era legal dar um resgate e colocar. Então, quando eu conheço a pessoa, eu faço um resgate. E agora, no dia de finados, eu fiz um vídeo com as pessoas Muito legal. conhecidas que tinham ido embora. Mas eu não falei, não fiz um vídeo choramingando a partida. Não, eu falei, ai, gente, foi tão maravilhoso ter essas pessoas ao nosso lado. E fui falando das pessoas e aparecendo as fotos. Marcão, 12.500 visualizações. 12.500 visualizações orgânicas, ou seja, você não colocou dinheiro nenhum, todo mundo foi curtir lá. No Viu Instagram só? dela. É, no Porque eles Instagram. acharam interessante mostrar a morte de outra forma. É verdade, porque parece que morreu, acabou, né? Não, Não não fica acabou não. Eu tô com as fotos ali, Tá a pessoa todo deixou mundo. um trabalho, É. uma obra social. É Ô, a Lia, questão da memória. É, né? da Você memória. valoriza. Ô, Lia, a alta sociedade acabou? Não, a outra sociedade existe. Mas é claro, as pessoas não abrem a casa. Por quê? Medo do leão, medo de assalto, né? Então, mudou a maneira de viver. Porque é melhor ser discreto. Você veja esse episódio lá, acho que foi em Goiânia. A pessoa vendeu um imóvel de 400 mil, já deu não sei quantas mortes. O sogro mandou matar o genro, não sei o quê. Gente, o que é isso? Onde que nós estamos? A gente não tem mais uma vida normal, assim, de você poder, eu comprei um carro legal, vou sair com o carro. Não, as pessoas têm medo. O colunismo social, ele mostrava o sucesso empresarial, o sucesso É. familiar de algumas pessoas. Se era verdadeiro ou não interessa. Ele queria expor aquilo, era interessante Era. expor a Ah, sua vitória, o seu É. sucesso. E nós temos um amigo, até ele faleceu, mas ele chegou a falar para mim, Lia, eu vou aparecer na Caras. E eu peguei umas peças de obra de arte de não sei quem, para decorar a minha casa, porque a Caras vem me fotografar. Quer dizer que é tudo mentira, ele não tem aquelas peças na casa dele. Não tinha. Não tinha. Ele falou para mim. Ele colocou um montão de quadro. É claro, sabe por quê? Tá aparecendo a fotografia.
Na Ana Barreto. Ele foi lá na Ana Barreto pegar as obras de arte da Ana Barreto lá. Lembra da Ana Barreto, não? Mas e foi? E foi. E foi. Ah, acertei o lugar, então. Não, o problema é se for perguntar a história daquelas obras, ele não vai saber, né? Não sabe Porque nada, quem nada. admira, né? Ele dizia, morreu o colonismo social, morreu o alto glamour da sociedade? Com certeza. Existem as famílias tradicionais de Londrina ainda, Não, existem. sim, existem, né? Algumas já deixaram de ser de coluna social, vamos dizer assim, né? As pessoas... E assim, eu creio que é tudo uma questão de época e de geração. Algumas gerações com quem eu convivi, que eram muito expressivas e participantes, né, participativas de coluna social, envelheceram, né, inegavelmente envelheceram, e hoje os filhos já vivem outra realidade, os netos também. Mas eu acho que, infelizmente, a mídia impressa, ela deixou boas lembranças. E eu sinto muito dela não existir mais, apesar que ainda existem alguns lugares que as pessoas continuam comprando jornal. Revistas, eu comentei com vocês, é. né? Revistas, principalmente Foz do Iguaçu, tem grandes revistas ainda que sobrevivem lá. A Diva, a Três Fronteiras, são revistas importantíssimas, revistas até de 100 páginas mensais, que sobrevivem em Foz do Iguaçu. Guarapuava também sobrevive bem revista, Ponta Grossa sobrevive bem revista, Maringá mais ou menos, agora Londrina, revistas e o jornal me parece que não tem mais a mesma força, né? Não tem mesmo. E então eu falo, a gente sente falta do papel, né? De você acordar de manhã, aquele jornal já está lá na mesa do café da manhã. Eu sei porque eu lembro meu pai, ele assinava 5 jornais. Meu pai amava ler as colunas, enfim, as notícias. Então eu creio assim que infelizmente deixou de existir, porque as mídias sociais, apesar delas terem as redes sociais, apesar delas terem exercer um trabalho também relevante, né, quando faz com seriedade, mas também ficou uma coisa muito, muito fácil, né, Marcão? Muito acessível para todo mundo. Então, infelizmente, eu acho que é um setor que não volta mais. Na cidade de Londrina, naquela época, era o quê? Era a Avenida Higienópolis com os grandes casarões, era o Quebec, não era isso? Era o Shangri-La. Avenida Santos Dumont também. Avenida Santos Dumont. Então, as grandes famílias, elas estavam Avenida Santos Dumont, onde mais? No Quebec, no Canadá, no Jardim Canadá. E aqui perto do Lago Parque. No Lago Parque. Porque não tinha os condomínios, não é? Sim. Essas eram as regiões da cidade onde tinham essas grandes casas, que as famílias... Na beira do lago também, né? Tem uma coisa também, né, Marcão? O dinheiro mudou no nome, né? Mudou de bolso. Né? Tem muitas famílias, a gente fala, mas tem muitas famílias que infelizmente deixaram mesmo, né? Perderam. E as pessoas dessa nova geração, que a gente sabe que né, são pessoas muito economicamente bastante, muito abastadas, elas não querem fazer alarde, né? Mas bem que o colonismo social, me lembro na época de vocês, era também não só para a sociedade civil organizada de alto poder aquisitivo. Era também um músico em começo de carreira, não é? Eram profissionais liberais com destaque, não era? Eram professores. A questão, eu acho que... Era o destaque de uma pessoa independente do valor financeiro. Mas nesse caso, o jornalismo de serviço, eu acho que hoje sobrevive com força. Porque hoje você tá com vai lançar um CD, um DVD, e de repente vale colocar no jornal. É importante. Então eu percebo que de um tempo para cá, o colonismo social passou a ser um jornalismo de serviço. Você vai lançar um prédio, sabe? Você chega na cidade, você tem que falar. Um cara vai lançar um produto altamente consumível. Então, de repente, que virou tudo matéria paga. Na verdade, o que aconteceu é que antigamente o colonismo ele era espontâneo. Tinha situações pagas, mas não era no perfil que é hoje. Hoje em dia, para dar cobertura, muitos veículos cobram. E não era esse o caso. Né? E não tinha todo esse acesso à internet que hoje a gente consegue ter os grandes influenciadores, existe ainda, né? Muita gente
que faz por fazer, muito Então, fake mas news, o mas tem legal, gente Marcos, séria, bacana agora. Eu acho legal a questão da internet. Eu e Elisê, em 2017, a gente viu que o mercado estava em crise, o mercado de comunicação, e foi quando a gente criou nosso site de variedades. Nós já temos 600 mil acessos e leitores em 10 países, que é o portal Ideia Delas. Ô, A Samuca, gente- coloca o portal Ideia Delas, por gentileza, para mim no A ar. gente prestava serviço para algumas empresas e a gente via que a mídia tradicional não tinha espaço para a gente dar para a gente dar vazão para os nossos eventos que a gente atendia, né? E foi quando a gente concebeu. Ele tem um perfil um pouco, lembra um pouco a Folha da Sexta, porque os assuntos são de variedades, né? Mas nós temos leitores no Brasil inteiro e assuntos dos mais variados. A gente tem shows, gastronomia. Se você subir um pouco aí, Samuca vai mostrar. Nós temos uma parte de inclusão social, passaporte, que mostra as pessoas que moram fora do Brasil, a maioria dando dica de turismo, né? Eu tô pensando Então, em a fazer, gente- por sinal, um programa próximo sobre os londrinenses fora de Londrina fazendo sucesso. Tem Tem bastante. Todas as gente. áreas, né? E Tem tem bastante. gente. E aí, o resultado dessa união de vocês foi montar esse portal e que vocês hoje estão tendo sucesso dentro de um portal. Vocês se reinventaram. A palavra é se reinventar verdadeiramente? É. Depende. Vocês, pelo amor de Deus, vocês são do tempo da máquina de datilografia, né? Escrever. Tchac, 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 máquina escrevendo, né? Tchac, 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 tchac. É. Aí vocês pularam pro computador. Um dia você falou, Foi saiu. uma semana na Em Folha. uma semana foi Londrina, você teve que aprender a sair do negócio e pro outro. Eu era editora, tinha 6 jornalistas sobre a minha responsabilidade. Quando a gente pegava a lauda, que é o papel onde eles redigiam as matérias, pelo perfil da fonte da máquina, a gente sabia de quem era a matéria. Se era Ó. da Lucília, da Drica. Então, em uma semana a gente teve que mudar. Então, assim, a gente achou que o jornal não ia pra rua, né? Se reinventou e agora vocês se reinventaram novamente e não estão parados no processo todo, vocês estão digitalmente ativas. Então, né? Sim, sim. nós fomos para o Sebrae, a gente buscou uma consultoria, Elisier. Então, assim, nós planejamos durante um ano. Então, o nosso projeto, ele não foi amador. Nós fizemos um projeto com tempo de maturação, tudo. Nós tivemos um gap aí, nós não paramos de trabalhar jornalisticamente, mas na época da pandemia, deu uma Uma parada. paradinha. Pro O mundo parou, inteiro, né? O mundo parou, o mundo parou. Né? Mas é gratificante. Nós tivemos. Tem uma coluna que eu faço chamada Amigos Bichos, nossa, e uma de inclusão, né? Essa de inclusão tem a Mariana Educada, é uma garota que tem síndrome de Down. Nós tivemos 21 mil acessos na matéria dela. Olha que Ela legal. mora em Marília, eu não a conheço, eu a entrevistei de longe. Então a gente vê a abrangência, né? Como o meio digital atinge De uma todo forma, mundo, né? Todo mundo, todo mundo. Nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial e a gente continua comentando a respeito de comunicação na cidade de Londrina com essas 3 queridas amigas. A gente já volta. Agora.
Estamos de volta, estamos de volta. Samuca, abre a câmera geral para mim, por gentileza, só para retratar a seguinte situação. Nós todos viemos em tom azul, para quem está nos assistindo, foi uma sinergia. Vocês não combinaram, vocês três? Não. Então eu também não combinei com você, foi sintonia total. Por falar em sintonia total, nós estamos indo embora, nós temos agora uns minutos ainda. Eu queria, além de me despedir de vocês, dizer que estou tanto com a agência de publicidade como com a Pai Querer 91,7 à disposição de vocês, para a gente divulgar cada vez mais o trabalho de vocês, divulgar essa cidade e fazer o bem, né? Fazer o bem, né, Lia? Então, Lia, obrigado pela tua presença. Lia, como que as pessoas te acham? O que as pessoas podem contar com você? Hoje você faz um serviço muito bacana na internet, continua fazendo, viaja a barbaridade, é Grécia, vai para Paris, vai para Nova York, isso tem um dinheiro escondido que é brincadeira, não pode contar, né? Não pode contar, é economia social, tal. Antigamente a gente podia contar que as pessoas eram bem-sucedidas, hoje não dá para contar porque tem medo dessas coisas. Mas, Lia, estou tão feliz de ter você aqui, viu, cara? Gosto muito de você, te respeito muito. Sabe que quando tem muita gente que não sabe que eu fiz uma carreira na Universidade de Londrina. Eu me aposentei na universidade trabalhando na Coordenadoria de Comunicação Social, paralelamente à minha atividade nos jornais e televisão. Então tem gente que acha que eu saí da folha, que eu estou por baixo. Aí quando eu comecei colocar minhas viagens, muita gente passou a me convidar para muita coisa, achando assim que, ela não está por baixo, não, está com dinheiro para viajar. Então eu fico boba de ver como é que as pessoas são. Incrível, né? Porque, escuta, gente, eu não tinha só a folha. Se eu tivesse só a folha de Londrina na minha mão, porque você veja só, né? A gente trabalhando em jornal ganha o quê? Ganha o quê? Mas eu sempre tive minha vida além dos muros da Folha. Tá Além dos muros da Folha, grande Lia. Claro que a Folha abre um mundo de portas, mas a Universidade de Londrina me abriu muito mais. Muito bem. Eu agradeço ao El. É um universo ali, você convive com profissionais de diferentes segmentos. Então é um orgulho dizer, eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de trabalhar na universidade. Me abriu portas, é claro que a Folha de Londrina também, né, Elisier? Com certeza. Obrigado, Já viu? que você falou em agradecimento, eu gosto sempre de... Acho que a gente tem que ser grata às pessoas que colaboraram com você lá atrás, né? Eu tenho sempre esse sentimento. Então, eu gosto em todo lugar que eu vou, quando eu posso falar, a minha gratidão pelo Valmor Macarini, porque tudo que eu aprendi no colunismo social foi com o Valmor Macarini. Então, eu tenho muita consideração e amo o Valmor. Onde eu encontro com ele, eu falo, eu amo você, porque ele foi, de fato, um responsável, né, pela minha entrada na Folha e tudo que eu aprendi, porque eu era uma garota, vamos dizer assim, né? Não tinha tanta... E também eu sinto muito da Ana Marta não estar com a gente hoje, porque a Ana Marta também sempre fez um colunismo social com excelência, né? Até por conta da história dela mesmo, né? Da família que ela veio Então, a Ana, além do que, é uma grande amiga, uma amiga que eu amo demais. E senti dela não estar aqui, ela infelizmente não pôde estar mesmo. Nós convidamos, ela não pôde. Eu penso que da próxima vez a gente consegue fazer Militão, a gente consegue fazer Ana Marta. Mas é isso. E eu quero te agradecer também, né? Obrigado. Pela oportunidade, porque a gente se conhece há tantos anos. E que bom que a gente está aqui juntos, né? Porque a gente já se perdeu de tantos amigos, às vezes fico comentando com a Cláudia do céu, e aquela pessoa? A Cláudia, ela tem mais essa memória, assim, né, afetiva, tal, ela sempre está em contato, e é isso. Então, obrigado. Deixa eu falar, Elisier, eu tenho que interromper a Elisier e contar uma história dela. Nunca vou esquecer. Ela estava com um barrigão desse tamanho para ganhar um nenê. Trabalhou até um dia antes. A minha bolsa estourou dentro do jornal. Tinha uma barrigão desse tamanho, assinando a licença, e chega o Dorico. Ele ficou olhando a barriguinha dela assim, falou assim, passando a mão. Nossa Senhora do Bom Parto, te deu uma boa hora, Elisier. Obrigado também, mesmo. Viu, Cláudia? Marcão, obrigado, queria agradecer. Fiquei muito feliz da sua parceria com o JB Farias. Eu entrevistei ele para o nosso site, né? Eu gostaria de agradecer aos ouvintes da Rádio Pai Querer, falar que eu e Elisier, nós temos o portal Ideia Delas, é um site de variedades que nós abordamos temas diversos, ideiadelas.com.br,
E além desse site, nós fazemos assessoria para empresas e Nós profissionais três aqui liberais, fazemos, tá? Vocês É. três, né? E um dos projetos que agora vai acontecer agora em fevereiro chama Comida de Boteco. Eu não posso ainda citar, mas você vai ser convidado para esse projeto, né? Que vai movimentar Londrina. Então, eu gostaria de agradecer a todos. E Vocês que a têm gente telefone? possa Vocês podem deixar telefone? Sim. Pode? O meu Celia, é você pode ali o teu telefone, coloca, vai, fala o seu. 043, 99102-2828. mais uma vez. 99102-2828. O seu, eu dizia. 988145752. Mais uma vez. 988145752. O meu é 43 9994 1730. E novamente o endereço do portal. Ideiadelas.com.br. É uma revista de variedades, vocês vão gostar bastante. Tem assunto para a família toda. Eu tive o prazer de continuar tendo amizade com vocês. Hoje foi só uma pílula, porque eu devo muito a tudo aquilo que vocês fizeram para mim, enquanto vocês colunistas, redatoras, jornalistas, me apoiaram em todos os meus projetos. Muito feliz pela presença de vocês. Amigos, para você que assistiu nós ao vivo, ou para você que está assistindo agora, depois de gravado, faça o contato com essas jornalistas sérias, competentes. Elas sabem tudo sobre a cidade de Londrina. Você está lançando um produto, se você quiser desenvolver qualquer coisa na cidade de Londrina, você quer saber que quem compra, quem faz a cidade de Londrina vivenciar ainda, é o contato com essas três mulheres aqui, extremamente competentes. Lance o seu produto, contrate elas para fazer a sua assessoria, a sua comunicação, porque verdadeiramente elas conhecem muito bem Londrina. Nós estamos indo embora com a sensação do dever cumprido. Meu muito obrigado mais uma vez a vocês três, Elisê Peixoto, Lia Mendonça, Cláudia Costa. Eu estou muito realizado em poder trazer as minhas amigas que me ajudaram tanto durante muitos anos da minha vida para a gente falar a respeito de Londrina, de comunicação, de assessoria, de jornalismo e de pessoas. Até a semana que vem, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele há de querer. Amém? Amém. Amém. Valeu!